Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos iniciar a nossa série sobre linguística. Esse material ele foi baseado no conteúdo das professoras Silva Maria de Souza e Ivanise Medeiros. Tá? Nós vamos começar falando da ciência da linguagem, a linguística, a ciência da linguagem. Bom, primeiramente, vamos saber quem é o pai da linguística, considerado o pai da linguística. É Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure é um suíço, né? Ele é um linguista suíço que nasceu na cidade de Genebra, que foi o professor que deu a origem ao livro Curso de Linguística Geral, que foi feito não por ele, mas por anotações de seus alunos, ok? E ele definiu a linguística como sendo a ciência que pretendia analisar a linguagem como a capacidade humana de usar a língua mediante a fala. Ou seja, a gente consegue perceber aqui que Saussure ele divide a linguagem em duas partes, né? A langue, que seria a língua, e a parole. A parole, que seria a fala. E ele diz que a langue, que a língua, é a parte essencial e que a fala, a parole, seria algo secundário. Bom, vamos diferenciar, então, linguística de gramática normativa. Primeiro ponto aqui, essa distinção não se baseia no objeto de estudo, tá? Ela se baseia na forma como elas estudam a linguagem e a língua. A gramática normativa, como o próprio nome diz, ela vem para normatizar, para prescrever, tá? Para trazer uma normatização. Já a linguística, ela é algo que vai trazer uma descrição, uma explicação. Então, vamos aqui. Prescrição seria recomendar uma norma, e descrição seria como mostrar características, explicar uma característica ou um fenômeno, tá? Muitas das vezes o ensino da língua, o ensino da língua portuguesa, ele é direcionado apenas na gramática normativa, principalmente nas escolas. Quando a gente está ensinando língua portuguesa para estrangeiros, a gente também ensina a parte da gramática normativa, porque é importante, porém a gente se debruça muito sobre a linguística, sobre a forma de linguagem, sobre a comunicação, tá? Sobre a comunicação. Então, isso é uma diferenciação de linguística e gramática normativa. Dentro das escolas, a gente percebe que há ainda uma dificuldade de se compreender e de se entender, de fazer com que o aluno se sinta à vontade para se comunicar. Muitas das vezes os alunos eles não falam justamente por se sentirem travados por medo de falar errado. Porque o que a gramática normativa preconiza seria a linguagem culta, a linguagem padrão, a linguagem formal, e isso é reforçado também pelas literaturas, isso é reforçado também por textos acadêmicos, por textos jornalísticos, mas é interessante, aqui o ponto não é dizer que a gramática normativa não é importante, porque ela é, tá? Mas o fato é que você não pode diminuir ou menosprezar a linguagem utilizada pelo seu aluno, a linguagem utilizada por uma outra pessoa que seja diferente da sua linguagem. Quando a gente estuda a linguística também, a gente aprende, principalmente na sociolinguística, a gente aprende que há variações, tá? Existem variantes, variedade, variabilidade, tá? Existem os regionalismos, existe aqui no Rio de Janeiro mesmo, por exemplo, o fato de quem mora numa região, uma determinada região, tem um sistema de se comunicar diferente, um linguajar diferente de outro. A gente percebe isso nas periferias, a gente percebe isso com pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que têm acesso à educação. Nem sempre quem tem um poder aquisitivo maior, mas quem tem acesso à educação, quem tem acesso à literatura, então à cultura. Então, isso vai fazer com que haja essa diferença na forma de falar. Então, por exemplo, a gente pode pontuar os regionalismos, muitas das gírias e memes e coisas faladas aqui no Rio de Janeiro são diferentes do Nordeste, são diferentes de São Paulo, são diferentes do Sul. Então, isso fica tudo... O campo da linguística, ele abraça tudo isso. Ele abraça tudo isso, porque o linguista ele se interessa pela língua como ela é. Ele se interessa não pelo sistema formal, não pelo sistema padrão. Ele se interessa pela parte dos fatos e ele vai verificar
ele vai verificar e vai confrontar esses fatos para tentar explicar, para tentar descrever como esses fenômenos acontecem, como é que acontece essa modificação, tá? Quando a gente estuda, por exemplo, a linguística, a gente acaba entendendo um pouco até da origem do nosso idioma, quando a gente estuda um pouco da linguística histórica. Mas vamos voltar aqui. A gente precisa entender também, então, ponto A, que a gramática normativa ela vai prescrever e normatizar, e a linguística ela vai trazer uma descrição, uma explicação. Mas é interessante a gente saber, por exemplo, que existem termos que são agramaticais. Eu coloquei algumas frases aqui para a gente fazer uma comparação. Por exemplo, quando eu falo o menino saiu de casa, e depois eu falo ele saiu de casa, eu consigo entender as duas frases. E caso eu faça uma referenciação, esse ele seria referente ao menino, né? Mas quando eu falo saiu casa de menino O, nesse caso aqui, ó, saiu casa de menino O, nesse ponto aqui, isso é agramatical, porque eu não consigo entender a mensagem, eu não consigo entender o que está querendo ser dito, sabe? Parece quando a gente está aprendendo um outro idioma que as palavras vêm embaralhadas e a gente precisa colocar em ordem, é mais ou menos isso. Então, no nosso sistema, a gente pode falar nós vai? Pode. A gente pode falar a gente fomos? Pode. Posso falar bicicleta? Posso. É correto gramaticalmente? Não, está errado gramaticalmente. Mas eu consigo me comunicar? Sim, então tudo bem. Na linguagem, na fala, na oralidade, está tudo bem, está tudo ok. Na gramática, aí é um problema. Então, é uma pontuação que o professor, dentro de sala de aula, ele precisa também trazer para o aluno. Olha, dentro de casa você pode falar de um jeito, e isso a linguística também vai trazer. Você não usa terno na praia, você usa terno no escritório. Você não usa uma prancha de surf no escritório, você usa uma prancha de surf na praia. Então, a mesma coisa é a comunicação, a mesma coisa vai ser o tipo de linguagem. O que seria, então, a linguística como uma ciência? A linguística ela é uma ciência que se presta a estudar a linguagem humana, mas ela não vai estudar, não se confunde o estudo dos diferentes idiomas, ok? Ela vai se basear nos fatos linguísticos, ok? Tudo bem? Ela tem como um objetivo compreender, descrever e explicar esses fatos, esses fenômenos das línguas, ok? O objeto de estudo da linguística são as línguas naturais autônomas. Por quê? Porque Saussure mesmo explica que a linguagem ela é complexa e heteróclita, ou seja, ela não é unânime, ela não é igualzinha, você não fala igual o tempo todo, os lugares não falam igual, as línguas não são iguais, então ela não é unânime, ela não é única, ela é heteróclita, ok? O movimento de linguagem também é diferenciado, não é constante, é diferente, tá? Então o objeto de estudo da linguística é esse, é justamente a linguagem, a língua, tá? A comunicação, vamos colocar assim, a ciência da comunicação, a ciência da linguagem. E ela utiliza o método científico de análise, visando o quê? Sistematizar a observação e a descrição dos fatos que ela observa. Por exemplo, tal situação, tal sistematização, ela vai supor a definição de termos, vai trazer descrição de fatos, vai adotar ou vai delimitar o objeto de análise, tá? E um dos exemplos dessa sistematização é justamente a diferenciação entre língua, linguagem e fala. A linguagem, ela é a abstração. Que seria isso? A linguagem é a capacidade dos seres humanos de se comunicarem uns com os outros. A linguagem, como eu falei, ela tem duas partes, né? Ela é composta por duas partes, a língua e a fala. Na linguagem, determina a existência da língua, tá? A linguagem, ela determina a existência da língua. A língua, por sua vez, ela é a estrutura que está na base do processo comunicativo. A língua é a estrutura que está na base do processo comunicativo. É a língua que permite ou veta, ela permite ou proíbe determinadas combinações entre elementos, tá? Ela concretiza, ela é concretizada, na verdade, através da fala ou da escrita.
Então, por exemplo, quando a gente pensa em língua, vamos pensar no nosso nascimento. Quando eu nasci aqui no Brasil, e aí eu já nasci recebendo a sistema comunicativo, a língua do português brasileiro. Se eu tivesse nascido na Itália, eu estaria recebendo sistema comunicativo italiano, seria o italiano. Se eu tivesse nascido, por exemplo, na Colômbia, eu estaria recebendo o espanhol. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu estaria recebendo o inglês norte-americano. Então, tem essa diferença. A gente já nasce dentro desse sistema, tá? A gente já nasce dentro desse sistema. E o que concretiza a língua? O que concretiza a língua? É a fala e a escrita. Quando eu começar a falar, quando eu começar a escrever, eu estou concretizando a minha língua. Então, é importante a gente entender também que a fala ela é a apropriação de cada indivíduo, tá, desse sistema linguístico, combinado aos elementos que estão disponíveis ali. Não entendi. Vamos lá. A fala ela é algo individual. A língua ela é algo que é coletivo. Eu nasci no Brasil, dentro dessa coletividade, dentro desse contexto, desse conjunto, a língua é a língua portuguesa do Brasil. Mas eu nasci no Rio de Janeiro, então eu tenho um jeito de falar. Eu tenho esse som chiado, utilizo muitas gírias. Então, isso porque eu estou dentro desse contexto, mas é algo individual, ok? E a forma como eu concretizo a língua é a forma como eu falo, é a fala, ok? Então, linguagem é a capacidade dos seres humanos se comunicarem. A linguagem se divide em língua e fala. A língua, ela é o sistema coletivo, vamos colocar assim, é a estrutura, é a base do processo comunicativo, e a fala, ela é a apropriação de cada indivíduo, que cada indivíduo faz do sistema linguístico, tá? Ela é o que dá o tom à língua, tá? Vamos colocar assim, é a forma individual que cada um vai fazer o uso da língua. Aqui, a gente, lembrando do material, eles falam sobre a comunicação das abelhas, a comunicação animal e pontua-se a comunicação das abelhas. O que acontece? Fizeram um procedimento controlado com algumas abelhas e pontuaram e marcaram as abelhas que iam até uma flor e voltavam e se comunicavam dentro ali da colmeia para poder fazer com que outras abelhas fossem lá buscar o mel e voltar. Tá. O que acontece? A gente tem um sistema de comunicação animal? Já de início? Não, a gente não tem. Por que a gente não tem? Porque a comunicação animal, na verdade, é um código de sinais, tá? E não uma linguagem. A comunicação animal ela tem um conteúdo fixo, ok? Ela tem um conteúdo fixo. A mensagem ela não varia, é uma mensagem invariável. A relação que acontece ali é de uma única situação, tá? E a transmissão, ela é unilateral, é de um bichinho para outro bichinho, tá? E o enunciado, ele não se decompõe. Vamos entender tudo isso agora. Primeira coisa, o que acontece? Benveniste, ele faz 4 diferenças, ele mostra 4 diferenças entre a linguagem humana e a animal. Primeira, aparelho de comunicação gestual e não vocal. Vamos lá. Os animais eles não falam. Ah, mas o papagaio fala. Calma. Vamos entender isso aqui. A comunicação deles é gestual e não vocal, tá? No caso das abelhas, ainda tem uma limitação pelo fator do sol. Eles precisam ter o sol meio que para ter a direção ali de onde eles vão buscar o mel. Mas o papagaio fala, mas tem um sistema limitado. Tá? Ele repete as coisas, mas é um sistema limitado. Quando a gente pensa também no sistema é não vocal e a comunicação em Libras, calma, porque é gestual, tem sinais, porém tem todo um contexto de gramática e de léxico dentro de Libras. A gente vai ver isso. Segundo ponto, a mensagem só provoca uma conduta e não uma resposta. No caso das abelhas, elas compreendem onde está o mel, vão lá, buscam e não questionam. No nosso caso aqui, por exemplo, a nossa mensagem aqui, ela causa algumas reações. Por exemplo, eu estou conversando com vocês sobre linguística. Eu posso esquecer de algum detalhe e vocês automaticamente falarem, ele poderia ter falado sobre isso.
Ou eu posso trazer um detalhe que você não tinha feito na sua anotação e falar, nossa, isso é interessante, eu vou anotar. Causa reações, ok? Causa reações. Você não só absorve e vai fazer alguma coisa. Você absorve, você pensa, você pondera, você não, isso talvez sim, isso talvez não, ok? Terceiro ponto, não há reprodução da mensagem. Ela se dá sobre um único referente. Aqui, é interessante a gente entender que a mensagem, que, por exemplo, das abelhas, ela não se reproduz. Ela, na verdade, quem foi lá buscar o mel a primeira vez volta, mostra o caminho e quem ouviu, viu, não sei se prestou atenção, sei lá, vai lá buscar o mel e volta. Mas não se passa. Não é igual a gente, que a gente pega uma informação e se a informação é legal, se é um conteúdo interessante, eu vou reproduzir. Por exemplo, essa aula. Essa aula aqui, ela é legal, ela é interessante, eu sei que tem outras pessoas que precisam receber esse conteúdo. Então, eu vou lá, vou clicar no compartilhar e vou mandar para outra pessoa. Na linguagem animal, isso não existiria, tá? Quarto ponto, a mensagem animal não se decompõe em elementos menores. É diferente da nossa linguagem. Por exemplo, a palavra mel. Eu posso trazer a palavra mel e criar melado, melaço, meleca, tá? Então, isso, melecar, eu posso criar novas palavras através de uma palavra, de uma decomposição dessa palavra, ou composição dessa palavra. E no sistema de código de sinais dos animais, isso não é possível. Então, essas são as 4 diferenças entre linguagem humana e animal. A linguagem animal, ela é invariável, uma mensagem invariável, tem um conteúdo fixo, é uma relação de uma só situação, tem um único referente, só tem uma transmissão unilateral e ela não se decompõe. Aqui é importante a gente entender também a característica da nossa comunicação, da comunicação humana. Porque a nossa comunicação, seja ela oral, escrita ou por sinais, possui características únicas. Por exemplo, na linguagem de sinais, eles têm a sua própria gramática. Na nossa linguagem oral, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma forma de falar. Em São Paulo, tem outra forma de falar. No Sul, tem outra forma de falar. Então, é particular, tá? É singular, ok? Podemos decompor as unidades linguísticas em elementos que podem ser aproveitados em outras mensagens. É justamente isso. É como se fosse um grande vídeo e a gente fosse pegando várias partes e criando outros contextos. Isso a gente pode fazer na nossa linguagem. A gente pode criar. Por isso que nós temos prefixos, por isso que nós temos sufixos. Dentro da filologia, na verdade, até dentro da linguística histórica, a gente consegue entender o que são metaplasmos, que é a queda de um fonema, a inserção de um fonema, a queda de uma sílaba, a troca de uma sílaba, tá? Então, por exemplo, o verbo comer, o nosso verbo comer, ele veio do latim, que era comedere. Então, a gente perde algumas coisas e cria outra. E isso faz parte da nossa comunicação, tá? Quando a gente fala, por exemplo, asterisco, a gente não fala asterisco, a gente fala asterístico, a gente cria uma outra coisa. Isso também está dentro da nossa comunicação. A nossa comunicação ela é reprodutora e nós temos múltiplos referentes. Por que a gente fala que ela é reprodutora? Por exemplo, eu peguei um conteúdo sobre linguística, estou aqui passando esse conteúdo para quem precise. E aí, eu peguei esse conteúdo não veio da minha mente, eu tenho referências. Quem são as minhas referências? Ferdinand de Saussure, as professoras Silva Maria de Souza, Vanise Medeiros, outros autores, Chomsky, Labov. Então, essas pessoas são referências, são vários, não é um só, ok? A nossa linguagem, ela permite articulação, é justamente isso, eu pensar, será que é isso, será que não é? Ele poderia ter acrescentado isso, pô, legal o que ele colocou, a gente articula, a gente pensa, a gente formula, tá? E aqui é um ponto interessante, a linguagem de sinais é uma língua natural, com léxico e gramática próprios. Assim como existem diversos idiomas, dialetos, regionalismos, a linguagem de sinais também tem essas variações e variedades. Ela é um sistema legítimo, visto que atende às necessidades comunicativas da comunidade surda, que conseguem se expressar sobre qualquer assunto. É interessante a gente pontuar também que a nossa linguagem de sinais, a Libras, ela tem origem da linguagem de sinais francesa, ok? E no dia 24 de abril de 2002, a Lei 10.436 reconheceu Libras como um meio legal de comunicação e expressão, sendo a segunda língua usada no país. Porque lá na nossa Constituição Federal,
nós temos que a língua portuguesa é a língua oficial, mas hoje nós temos a língua portuguesa como língua oficial e o sistema e Libras como segunda língua, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês possam compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Não deixe de dar o seu joinha aí também. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!